todos muito bem-vindos e que bom estar aqui de volta com vocês no nosso canal Iluminando Consciências e Espiritismo em Foco. Esse canal que foi idealizado para trazer para você sempre mensagens edificantes, que enobrecem a alma, que nos fazem ser melhores a cada dia, a cada instante, com reflexões, com pensamentos, fazendo com que a gente cada vez mais se interesse e perceba a necessidade de se conhecer, de conhecer Deus e de conhecer a todos, para que possamos manter essa relação mais prazerosa, mais significativa, mais pacífica, é claro, né? E hoje estamos trazendo para esta semana um vídeo muito bacana. Esse vídeo é o nosso querido Clécio Teixeira, que irá falar sobre a nossa relação com Deus, como é que ela está, né? E ele fala de uma maneira super simples e clara, mas bastante significativa, que faz sentido e faz com que o nosso pensamento seja um pensamento lógico, racional, mas carregado de sentimentos nobres. Ele vai falar sobre essa nossa relação com Deus. E tem uma coisa, nós gostaríamos, caso você goste, né, desses nossos conteúdos que estamos aqui sempre postando nesse nosso canal, gostaríamos que você se inscrevesse, caso você não tenha ainda feito isso, e compartilhe também os nossos vídeos, os nossos programas, enfim, para nos ajudar a levar cada vez mais essas mensagens para todas as pessoas que precisam, né? Estão carentes e necessitadas, assim como nós, de falar de coisas boas, positivas, enobrecedoras. E também gostaríamos de pedir a vocês que façam seus comentários, coloquem aqui e não deixe de colocar o like, hein? É importante que você coloque o like para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos são importantes e que todo mundo está gostando. Então vamos lá? Olá a todos, seres viventes. Estamos aqui no meio de um cafezal, não sei se é possível visualizar. Aqui o café ainda verdinho, mostrando que a natureza é algo extremamente belo. A criação divina, ela é sábia a tal ponto que é a perfeição de Deus. Então uma semente dessa, quando colocada junto ao solo, em contato com a água, ela sem hesitar irá assim germinar e transformar-se em uma nova planta. Então Deus, ele, dentro das suas leis naturais, criou tudo em uma perfeição gigante. E os seres da natureza, eles sabem muito bem compreender o que é a criação divina. E mesmo se estiver no solo árido, diante de uma previsão de seca muito grande, de estiagem, ela sem hesitar irá germinar e, mesmo com todas essas forças fazendo com que ela não continue a progredir, ela irá assim mesmo tentar. Ocorreu na Idade Média que um conjunto de mulheres, vamos entrar aqui na sombra, embaixo de uma jaqueira, um conjunto de mulheres se reuniram em uma simples reunião e dentro dessa reunião uma delas estava grávida e isso gerou um certo comentário entre elas, entre as amigas. Como pode? Você, num tempo tão ruim desse, isso estava numa grande epidemia da peste negra, essa peste que dizimara cerca de 1/3 da população europeia no período. E elas, falando entre elas, como pode você deixar uma criança nascer? Que forma você irá cuidar caso adoeça?
com que ela irá se alimentar, já que há uma escassez muito grande de alimento. E outra ainda disse assim: ah, mas Deus está aí, Ele irá cuidar. E irmão, lá no fundo disse que Deus já esqueceu da gente já há muito tempo. O grande curioso disso é que essa criança, ela nasceu, sobreviveu, cresceu e formou assim a sua família. Não é bem o detalhe aqui nós seguirmos dizer o que aconteceu com essa criança, mas esse mesmo diálogo sempre ocorreu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, em catástrofes humanas e outras naturais em tempos anteriores e posteriores. Mas o que consta é que as pessoas, quando surge toda e qualquer dificuldade, elas questionam sobre Deus. A sua fé se torna totalmente abalada, como se Deus perdesse o controle da sua criação. Imaginem só. Para nós espíritas, na questão 13 de O Livro dos Espíritos, lá se coloca atributos da divindade. Então, esses atributos da divindade coloca Deus como um ser imaterial, um ser grandioso, um ser infinitamente justo e bom. Então, seguindo esses atributos, pensar que Deus perdeu o controle da sua criação é dizer que Deus é imperfeito. Aí talvez algum poderia dizer, mas Deus é perfeição, imperfeito somos nós. Mas nós somos criações de Deus. Então duvidar que Deus perdeu o controle sobre sua criação é, em todo caso, duvidar de Deus. Seguindo o nosso modelo e guia, Jesus, quando apresentado em Lucas 22:42, na parte 2 do texto, quando Jesus diz o seguinte: se queres, Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Isso nos demonstra a total entrega de um ser que é criação de Deus, quando ele compreende que está nos braços da criação. É confiar totalmente na criação. Então, fé é confiar plenamente em Deus. Não adianta aqui dizermos, eu acredito em Deus, simplesmente por dizer, por meras palavras. Palavras nada mais são que representações de determinadas coisas. A verdadeira fé é aquela em que você se entrega totalmente àquilo que você acredita. Então, a humanidade, ela passou e sempre passará por circunstâncias difíceis. Circunstâncias difíceis, temos que entender que elas não estão aí para poder nos punir por atos que talvez tenhamos falhado. As dificuldades, elas surgem justamente para nos fazer fortalecer como seres vivos. Nós estamos aqui, inclusive encarnados, para poder sermos fortes, para poder desenvolver habilidades que ainda não temos e para se desprender das nossas imperfeições. Se desprendendo das nossas imperfeições, temos a condição de transformar tudo isso em virtudes. Então, confiar plenamente em Deus é, como já dissemos, se entregar, assim como a vida está plena. Toda a criação de Deus, independente da ação humana, ela está aí, pairando. As nuvens, o cafezal, a jaqueira, as aves, os outros animais, insetos, independente.
é uma infinidade da criação de Deus. Então não podemos dizer que por atos humanos o mundo está errado. As coisas estão erradas. As coisas, elas estão como devem ser. As dificuldades surgem justamente para nos tirar da cômoda situação em que estamos. Sempre buscamos na vida estar sentado em lugar confortável, uma cama confortável, uma casa segura, fugindo de coisas que nos tiram dessa situação. A natureza, pelo contrário, ela nos apresenta as dificuldades, assim como apresenta o solo árido à semente para que ela demonstre vontade de viver. Então nos perguntamos nesse momento, como está a sua vontade de viver? Por que pensar que a vida está errada? Por que achar que Deus erra simplesmente porque enxergamos as coisas de maneira equivocada? Então, quando uma coisa ela está errada ou nos parece errada, devemos nos observar a nossa maneira de enxergar as coisas. Devemos observar plenamente o que está ocorrendo com a nossa maneira de ver. Se temos conceitos, preconceitos e tantas outras coisas que deixamos escapar da nossa visão. E a vida, ela tem um tempo determinado para cumprirmos essa missão, essa visão. A vida, ela nos dá um quantitativo de tempo para assim cumprir aquilo que viemos aqui fazer. Então não percamos tempo, não perca tempo, aproveite a vida o quanto antes. Saia um pouco das redes sociais, após assistir esse vídeo, é claro, mas saia um pouco mais, entre em contato com a natureza, pise no solo, veja a vida. Na questão 4 do Livro dos Espíritos, onde encontramos Deus? Na perfeição, na natureza, em todos os cantos criados por Deus. Então não percamos tempo. Perder tempo é perder vida. A quantidade de tempo que nos foi dado, ela é necessária para poder cumprir o que viemos aqui fazer. Então, cabe à escolha de cada um não ficar reclamando, compreender que o nosso tempo é esse, compreender que as coisas de Deus elas estão corretas da maneira que estão, e o que é necessário apenas é fazer com que nós vejamos a vida como ela é, aceitando as circunstâncias assim como elas nos apresentam. E utilizar dessas circunstâncias para poder crescer dentro das facilidades, dentro das dificuldades, dentro da natureza, dentro da sociedade, independente de onde Deus nos plantou. O importante é florescer. Então desejamos a todos muita paz, uma vida plena e que Deus esteja plenamente em cada um. Um abraço a todos.